E aí, pessoal, timeline tricolor desta quarta-feira vai falar um pouco mais sobre a desistência em Roger Guedes e para onde vai o dinheiro de Marcelo Marques para ajudar o Grêmio neste momento. Vamos falar de saídas, muitos nomes estão sendo citados como jogadores fora dos planos do Grêmio. Vamos tratar um a um destes jogadores. Vamos falar também de Riquelme e o seu novo contrato, o que isso quer dizer. E tem também Caminito Tricolor. Você vai conhecer o novo projeto pro Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, Perfil Sul, a empresa líder no setor de fabricação e fornecimento de soluções em metalurgia. Desde 94, essa empresa trabalha para a comunidade. Sempre que você pensar em fabricação estrutural, uma empresa de sólida reputação, construída ao longo desses anos, vai lhe atender. Perfil Sul. Falou metalurgia, falou Perfil Sul. Gente, timeline tricolor, mais uma vez, vem aqui para lembrar as nossas dificuldades, infelizmente. Hoje, uma nota do Marcelo Marques, encaminhada à imprensa, deu ideia do fim aí da negociação envolvendo o Roger Guedes e o Grêmio. E aí nós precisamos posicionar algumas coisas. Disse Marcelo Marques, a proposta foi de 10 milhões de euros. Não 12, não 15, não 18. 10 milhões de euros. Uma proposta. E esta proposta, de alguma maneira, não teve uma negativa do Al Rayyan. Claramente esperando uma proposta maior, que não aconteceu. E o Grêmio, em razão da necessidade de tempo, direcionou esse dinheiro para outros negócios. A frase é, diante da indefinição, informei aos dirigentes do futebol que mantenho à disposição em apoiar o clube com estes recursos, fazendo investimento em outros atletas que entendam que possam ajudar. Ou seja, Marcelo Marques não deixa de fazer ajuda. Ele simplesmente pede que digam, vamos ajudar, tem essa e essa possibilidade, e entrega um pouco para o Grêmio, que parece não ter gostado muito da ajuda do Marcelo Marques, porque também não trabalhou muito para ajudar nessa questão, mas esse é um outro assunto, porque tem data para acabar, né? O Jeremias Werneck trouxe a informação de que os jogadores do Grêmio se reuniram com diretoria, com treinadores e também pediram reforços, segundo o Jeremias. E o Grêmio, então, busca jogadores um pouco mais experientes, cascudos, para ajudar nesse momento. Tem um monte de cascudo aí, né? Tem um monte de cascudo. Um time que tem Balbuena, que tem Cuejar, que não pode jogar, que tem Kahneman, que tem Bright White, que tem Cristaldo, que tem Vijaçante, falar em cascudo, que tem Volpe. Falta qualidade, não é idade que falta, qualidade. Essa é que é a verdade, mas é o que acontece. A ESPN Brasil diz que o Grêmio tem conversa com um ala direito brasileiro que atua no futebol do exterior, mas o nome é mantido em sigilo. O Grêmio precisa contratar um lateral, na verdade precisa isso faz tempo já, mas agora está fazendo muita falta, o Grêmio deve ter alguma novidade. Segundo consta aí, estão falando muito por aí, e eu falo quando estão falando por aí, a imprensa está falando, um lateral direito, um volante, um meia e de preferência um atacante que contribua com gol. Seria essa a ambição do Grêmio neste momento. A gente já está batendo nessa tecla há algum tempo, mas é o que está falando, o que está se falando, a gente vem aqui para colocar. O Grêmio renovou o contrato com o meia Riquelme, de 18 anos, anunciou isso numa nota oficial, né? E, na verdade, ele ampliou o vínculo por metas atingidas. Qual é a meta principal? Tem ido profissional, feito alguns jogos. Isso transporta o contrato até 2027, dá alguma tranquilidade, e mais do que isso, aumenta a multa rescisória para o mercado interno.
o que é muito importante nesse momento. A multa dele estava em torno de 4 milhões de dólares com os 12 mil que ele recebia. Agora está um pouquinho mais. E aí ele deve estar ganhando aí a segunda etapa desse salário dele, deve ser na casa de 25 mil por mês. Imaginem só, o Grêmio tem entre Riquelme e Alisson, jogadores que são titulares. Antes era 12 mil o salário dele, com os 50 mil mais ou menos entre o Riquelme e o Alisson. Agora um pouquinho mais, 60 e o 65, que não é o salário do João Lucas, o lateral direito que não vai jogar. Não é o salário do Mike, o lateral esquerdo que já está jogando no time do Novo Horizontino, pago pelo Grêmio. A Rádio Imortal apurou que o Grêmio já avisou representantes de Amuso, Gemerson, Cristaldo e Luan Cândido para procurarem outros clubes para seus atletas. Aqui é o seguinte, o Amuso, um jogador vindo da Bélgica, sem nenhuma estrutura, chega num outro ambiente completamente diferente. Isso aqui é culpa do Grêmio, totalmente. O Gemerson, eu não acho que tenha sido um jogador que foi contratado, era reserva do Atlético, tinha um bom currículo, o Renato pediu muito, porque entendeu que ele poderia ser essa experiência para a defesa, fracassou, faz parte. Mesmo que o Grêmio tenha pago muito, faz parte. O Cristaldo é um pouco diferente, tá? O Cristaldo é um jogador que nunca atuou num grande clube, não conseguiu jogar no Boca, não tinha tanta moral assim e veio para cá com pinta de camisa 10 do Grêmio. Nunca foi. Jogou bem com o Soares, porque o Soares faz todo mundo jogar bem. Quando saiu o Soares, virou Cristaldo, de novo. E aí não funcionou. Sobre o Luan Cândido, um erro sem nenhuma escapatória. O Luan Cândido veio para cá, estava treinando em separado no time do Bragantino, veio para cá para ser solução da lateral esquerda e nunca entrou em forma. Ele não jogou aqui. É o jogador que tu gastou, tu aliviou a folha do Bragantino. Foi isso que o Grêmio fez. Mas o que diz a Imortal, então, esses jogadores estão todos fora dos planos e não devem fazer parte de nenhum tipo de negócio. E a gente chega no Caminito Tricolor. O que é isso? É um negócio, um projeto de melhoria do bairro Humaitá e bairros que circundam. Quem fez esse projeto? Um grande gremista chamado Renato Eli. E hoje uma reunião na prefeitura apresentou o projeto. O Renato Eli, para quem não sabe, é o mesmo empresário que está desenvolvendo o trem, o idealizador do trem que vai até a Serra. E ele então criou, o projeto ganhou o nome de Caminito Tricolor, que não é um nome definitivo, mas que pode ser, porque ele é inspirado no bairro que tem o estádio da Bombonera, né? O El Caminito foi criado na década de 50 e revitalizou completamente a Bombonera, criando um espaço de turismo importante, talvez o ponto turístico mais importante ou um dos, da cidade de Buenos Aires. E a ideia é essa, criar uma rua com museus abertos, com relações com o Grêmio, todo ele baseado no Grêmio, algumas questões de mobilidade urbana dentro daquilo ali, para que exatamente aquilo vire de alguma forma também um ponto turístico da cidade de Porto Alegre para a evolução, e isso obviamente seria muito favorecido pela arena e a força do Grêmio, né? Então seriam regiões que receberiam lojas com venda de souvenirs do Grêmio, museus que contam a história do Grêmio, museus abertos, e isso foi muito bem aceito pelo Grêmio e muito bem aceito pela prefeitura, e deve ganhar corpo. Mas isso obrigatoriamente precisa de financiadores do exterior para alguma coisa de projetos de financiamento da cidade de Porto Alegre, e vai ainda ter outros capítulos, mas é importante a gente referir
que as coisas começaram a se movimentar. Uma espécie de cidade do Grêmio, bairro do Grêmio, para a gente ter finalmente aquela sensação de um ambiente muito positivo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.